A glória da segunda casa será melhor que a da primeira. Esta promessa está garantida, esta promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Oh, glória! Sem mais delonga, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós, né? Preste atenção, hein? Vamos hoje falar sobre esta passagem que está lá em Ageu 2, né? Em Ageu, que fala sobre a glória da segunda casa será melhor que a da primeira. Então nós vamos nos aprofundar, que o objetivo dos nossos vídeo-aula, sempre eu falo, né, menino? Presta atenção, é vídeo-aula, entendeu, menino? Presta atenção. Então, nós nos aprofundar, né, mais, né, nos textos e nos contextos. Não é verdade? Que sempre, às vezes, falamos rapidamente, a glória da segunda casa será melhor que a da primeira, e fica só nisso, né? E muitas das vezes o nosso intelecto, né? A nossa mente só nos leva para as coisas reais, as coisas físicas, né? A gente costuma ser um pouco Tomé, né? A gente precisa tocar, a gente vê para crer. Então, mas como as coisas de Deus, né? É invisível, Deus é espírito, então nós nos aprofundamos muito mais, assim, né? Porque, segundo a professora, né? Uma professora aí que eu, né? Pego a informação assim com ela, entendeu? Presta atenção, que ela ensina o significado do hebraico para o nosso entendimento, né? Vamos dizer assim. Então, a palavra, ela tem, assim, várias camadas. Às vezes você lê um texto ali, mas não literalmente, é só aquilo que a gente entende lendo o texto. Na verdade, ela costuma dizer que é igual uma cebola, né? Ali, dentro dos textos tem várias informações, né? E então, por que não correr atrás para poder crescermos na graça e no conhecimento, né? Então, preste atenção. Então, desde já peço que vá curtindo nossos vídeos. Curte os nossos vídeos, né? Para ir mais longe, para ir para mais pessoas, não é verdade? Preste atenção. O nosso canal Oráculo do Céu lá tá parado, menino, né? Com 2.920 alguns, entendeu? Precisamos fechar, alcançar, né? Mais 3.000, 4.000, 5.000, precisamos avançar neste grupo que se interessa, né, pela palavra de Deus, entendeu, meninos? Se interessa, né? Muitos falam assim, eu já sei, menino, não sei o que, tudo bem, beleza, entendeu? Mas sempre a gente tem alguma coisa para compartilhar, né? E sempre temos alguma coisa para poder aprender. Então é isso, desse jeito, entendeu, menino? Preste atenção. Então não se esqueça de se inscrever em nosso canal, não se esqueça sempre de comentar, comente, né? Comente, questione, me ensine, né? Porque aqui o objetivo é nos ajudar, entendeu, menina? Preste atenção, hein? Então, compartilha com outros, para que outros vai compartilhar com outros, e assim o nosso grupo, né? Nosso grupo, né? Cresça, na verdade, cresça no entendimento espiritual, né? Da palavra. Entendeu, menina? Preste atenção! Então, sem mais delongas, nós vamos falar sobre esse texto. Esse texto está aqui em Ageu, né? Já vamos logo ler para a gente poder compreender, não é verdade? Preste atenção. Ageu 2, vamos começar do versículo 3. Né? Do versículo 3 tá bom. Diz assim, ó. Quem de vocês pode se lembrar do templo antigo? Então, preste atenção, né? Literalmente aqui está falando de 2 templos físicos, entendeu? Vai compreendendo o mistério, né? Então, Ageu está falando, né? Porque lembra-se de Hebreus 1, versículo 1. Deus que falava através dos profetas, né? Então, Deus estava falando aqui para o povo através do profeta Ageu.
Entendeu, menino? Presta atenção. Quem de vocês pode se lembrar do templo antigo? Era uma coisa, o quê? Fabulosa, né? Este que vocês estão construindo agora, em comparação, não parece o quê? Insignificante. Ou seja, ele fez uma pergunta, né? Ele estava alimentando. Esses que vocês estão construindo agora, não parece insignificante? Porque eles estavam ali reconstruindo o templo, né? Eles estavam reconstruindo, presta atenção, hein? Porque Ageu, esse tempo do Ageu é o mesmo tempo de Zacarias, né? E eles estavam ali voltando do cativeiro, né? Porque sabemos que Jerusalém foi invadida, né? Jerusalém, ali o reino do sul, né? Foi invadido, não é verdade? E eles foram todos cativos para a Babilônia, não é verdade? Então, depois que eles, né, o rei da Pérsia, essa é outra história, né? Porque até envolve a história de Esther, a história de Neemias, né? Tudo na reconstrução, quando eles voltaram, não é verdade? Do cativeiro, presta atenção. Então Ageu estava falando com eles, porque eles iam reconstruir o templo, porque o templo foi derrubado, né? O templo foi derrubado, né? Presta atenção, pelos babilônios, né? Então, aí eu vou ler de novo para que a gente entenda. Aí Deus falou através de Ageu para eles que estavam voltando, vai entendendo a situação. Quem de vocês pode se lembrar do templo antigo, né? Do templo antigo, o templo antigo. Era uma coisa o quê? Fabulosa. Este que vocês estão construindo agora, em comparação, não parece insignificante? É uma pergunta. Não parece insignificante? Aí, 4. Aí ele fala assim, ó, quer dizer, presta atenção, Deus falando através de Ageu para aquele povo que estava sofrido ali, tinha voltado do cativeiro, eles sofreram. Presta atenção, hein? Aí ele falou assim, ó, não desanime, Zorobabel, diz o Senhor. Não desanime, Josué, filho de Jeozá, né, sumo sacerdote. Tenham coragem e trabalhem o povo da terra, né? Trabalhem. Diz o Senhor o que? Dos exércitos. Qual é exército? Exército da potência maior, né? Dos espíritos que estão a serviço, né? Hebreus 1, versículo 14. Para vocês saberem. 5. Porque quando Israel saiu do Egito, eu prometi que o meu espírito habitaria entre vocês. Então, vai lembrando que então lá Deus que o povo foi retirado, né, daquele cativeiro lá do Egito, através, né, de Moisés, que Deus enviou Moisés para retirar eles daquele sofrimento. O que aconteceu? A glória de Deus garantiu eles, não é verdade? A glória de Deus andava com eles, não é verdade? Presta atenção, já pensou pessoas andavam em círculos no deserto, né? Então eles eram sustentados no calçado, eles eram sustentados no alimento, sabemos da história do maná, né? O maná, né, significava o quê? Jesus aqui na frente, né? Que Jesus, ele disse que ele é o quê? O pão da vida, não é verdade? Então, quando estavam lá no deserto, né? Ali foi-lhes dado o maná, entendeu? Esse é outro vídeo, entendeu? Tanto é que eles não poderiam guardar, né? Eles tinham que comer todos os dias, entendeu? Porque estragava, entendeu, menino? Presta atenção. Então, 6. Assim diz o Senhor dos Exércitos:
mais um pouco de tempo e começarei a sacudir os céus e a terra. Sacudir, né? Sacudir literalmente. Mas sacudir é trazer manifestações, né? Manifestações espirituais e visíveis, como hoje nós vemos, né? Muitas manifestações, não é verdade? Presta atenção, hein? Presta atenção. Os mares e a terra seca, né? Vou sacudir os alicerces das nações. Os alicerces das nações, sabe o que é isso? Que vem a ser terremoto, né? Terremoto, maremoto, não é verdade? Preste atenção. Então ele dizendo aqui, né? Sacudir os alicerces das nações, e elas vão trazer para cá os seus tesouros, e encherei este lugar com a minha glória. Então ele estava falando, e encherei este lugar com a minha glória, né? Então ele estava falando daquele templo que estava sendo reconstruído, que era para ser reconstruído, né? Presta atenção. Diz o Senhor dos Exércitos: toda a prática, toda a prata e todo o ouro, todas as atitudes que pertencem ao templo, diz o Senhor dos Exércitos, né? A glória deste templo será maior que a glória do primeiro, né? Essa reconstrução, vai entendendo o mistério. A reconstrução, trazendo para os dias de hoje, vamos abrir uns parênteses, né? A religiosidade é um deserto que o povo rodeia, né? Mas acontece que há um povo remanescente, assim como lá atrás o remanescente entrou apenas com Josué, não foi com Moisés. Então aquele que anda no deserto ali com Jesus de Nazaré, o remanescente entra com Cristo no reino, né? Canaã espiritual. Entendeu, menino? Presta atenção. Então, aqui está falando que a reconstrução do templo, trazendo para os dias de hoje, nós estamos reconstruindo qual templo? O físico? Não. O templo espiritual, que está magoado, que está dispersos, que está desorientados, que estão com dúvidas, que estão confusos. Está entendendo o mistério? Então nós precisamos reconstruir este templo. Nós estamos reconstruindo esses templos. João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Então, com o Espírito Santo, nós que entendemos e estamos no Evangelho Eterno, da graça de Deus, estamos reconstruindo, né? Presta atenção, hein? Então, vamos continuar aqui o entendimento. Diz o Senhor dos Exércitos: e será neste lugar que estabelecerei o quê? A paz. Presta atenção. Então ele disse que e será neste lugar que eu restabelecerei a paz. Então Deus aqui, lembre-se que a palavra em Ageu é uma palavra que é profética. Então o que é profético? Né? É para tempos vindouros. Né? Então ele estava falando aqui, ó. E será este lugar que estabelecerei o quê? A paz. Agora lembra lá de João 14, versículo 27, que ele fala: eu vos dou a minha paz. Não é a paz do mundo. Agora ele está dando a paz para quê? Para templos? Ou para pessoas? Ou para o templo pessoas reunidas? Né? Entendeu? Eu vos dou a minha paz, não a paz do mundo, porque o mundo não conhece esta paz. Né? Presta atenção. Então diz o Senhor dos Exércitos. Então,
Nesse versículo 9 está a chave do nosso entendimento. Eu vos dou a minha paz. Aqui em João, deixa eu ver aqui, João 14. Deixa eu ver aqui rapidão. Em João 14, para a gente se entender. Em João 14, vocês sabem, né? O que está escrito. Está escrito assim, ó. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Presta atenção. Presta atenção, o que está escrito? Na casa de meu pai há muitas moradas. Não está falando de conjunto habitacional. Deus é espírito. Compreenda. Entendeu? Então, ele disse, ele confirmou a palavra dele, profética. Ele profetizou. Então ele disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Agora vamos compreender qual é a casa do Pai. Jesus Cristo. Jesus Cristo é a casa do Pai. Então nele há muitas moradas. Somos nós. Entendeu, menino? Né? Nós somos ramo ligado à videira. Somos luz ligado ao luzeiro. Presta atenção. Presta atenção. 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. E quando eu for, vai entendendo. E quando eu for, aqui Jesus de Nazaré estava falando. E quando eu for e vos preparar lugar, entendeu? Não é lugar específico. É um estado espiritual. Um estado espiritual. Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também. Aonde, olha aí quando ele dito assim, ó. Aonde tiver 2 ou 3 ou mais em meu nome, ali eu estarei. Tá entendendo? Vai entendendo na profundeza da palavra. 4. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Vós sabeis. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. A carne não entende, né? Como saber o caminho? Tomé perguntou. 6. Respondeu Jesus, eu sou o caminho. O caminho para quê? O caminho para vocês, o quê? Voltar para casa. Na casa de meu pai há muitas moradas. Entendeu, menino? É um estado de espírito. Deus é espírito invisível. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus, ele trouxe o que? Vida, vida, vida e abundância, não é isso? Então por isso ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Entendeu? Ninguém vem, ele falou ninguém vai, ele falou ninguém vem, porque ele é o único mediador, né? Entre a terra e o céu. Presta atenção. 7. Se vós me tivesse conhecido, conhecereis também o meu Pai. Desde agora o conhece e o tendes visto, replicou Filipe. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Né? Isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, né? E não me tendes o que conhecido? Assim como ele disse, aonde tiver 2 ou 3 ou mais em meu nome, eu estarei. Quando ele disse, eis que eu estou convosco todos os dias. Mas estão esperando o Filho do Homem, que veio, se manifestou uma vez por todas.
vai se manifestar como filho do homem de novo. Então estão esperando o filho do homem, porque é isso que esperam. Mas ele só se manifestou uma vez por todas como filho do homem. Preste atenção, de 10. Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Aleluia. Vou pular para o 16, né? Pular para o 16 aqui, presta atenção. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Entendeu o mistério? Estão esperando vir o Filho do Homem de novo. Mas ele, como Filho do Homem, disse, eu não vou deixar vocês órfãos. Mas tem um versículo que fala assim, é preciso que eu vá, é preciso que a manifestação humana, entendeu? Saia. Para que o resiliente, o ressurreto esteja com vocês. Preste atenção. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, porque não era em manifestação de carne, ia vir outro, manifestação espiritual, a fim de que esteja para sempre convosco. Para sempre. Então, pelo que muitos falam, não generalizando, né? Não é para sempre que estamos guardados. Ele não está para sempre, né? Vai ter uma hora que, no caso, o Espírito vai se retirar para nós recebermos de novo o Filho do Homem. Pelo menos é isso que muitos falam. 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheces, porque ele habita convosco e estará em vós. Então aqui ele dá, né? Ele estava falando, ele daía para o Consolador vir. Então ele disse aqui, estará convosco. Presta atenção. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então na nossa realidade ele está em nós. O verbo não é estará, é estar. Ele está em nós, o nosso comandante é o Altíssimo. Presta atenção, 18. Não vos deixarei órfãos. Muitos se consideram órfãos, porque anuncia a morte do Jesus de Nazaré. Que quando anuncia a morte de Jesus de Nazaré e adora um Deus morto, né? Porque adorar, né? Em memória é adorar um Deus morto. Então Cristo ainda não habita em nós. Verdade? Está falando que Cristo não habita em nós. Verdade? Não é o nosso comandante. Porque Jesus de Nazaré, ele veio ali ainda num comando humano, né? No comando do sacerdote de Levi, né? Templo físico, né? Presta atenção. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então, muitos está esperando, então se considera, né? Órfão. Presta atenção. 19. Ainda por um pouco, esse tem que prestar atenção bastante, né? Para nós compartilharmos o Evangelho eterno, o Evangelho de Cristo.
Porque o evangelho não é de fulano, não é de ciclano, o evangelho é de Cristo. Então nós temos que anunciar o evangelho de Cristo. Fundamento é Cristo. 1 Coríntios 3, versículo 10 e 11. Vai anotando aí. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Né? Ele está falando, ainda por um pouco, o mundo não me verá mais como filho do homem. Nesta manifestação. Não me verá mais. Ele falou, não vai me ver por um pouco, mas depois eu vou voltar de novo. Manifestação, não. Não me verá mais. Eu só estou lendo a Bíblia. Né? Porque nós conhecemos a Deus de estudar a Bíblia, não de ouvir falar. Né? Presta atenção. Vós, porém, me vereis, porque nós somos a nação espiritual do reino eterno, do reino da graça de Deus, que compreendemos que Deus é Espírito. Presta atenção. Porque eu vivo, vós também vivereis. 19, anotem aí, pelo amor de Deus, João 14, versículo 19. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis. Que nós sentimos, nós somos sensíveis ao Espírito. Porque eu vivo, vós também vivereis. Né? Então não era o Consolador que viria? Então ele falou que ele vive. Né? Nós também viveremos nele. 20. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Eu vou pular para o 27, que tem muita coisa aqui para falar. 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a do mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Entendeu? Não se preocupe. Preste atenção. Agora vamos voltar para o nosso tema, que a glória da segunda casa é melhor, que será, né? Lá será, porque era um tempo vindouro, mas nós estamos neste tempo, né? A glória já é melhor que a da primeira, porque a primeira glória, sabemos que existia na palavra das Escrituras, né? Ali o baú, né? Aquele, esqueci o nome, que botava ali tudo, a palavra, né? As duas tábuas da palavra, de verdade, e botava no templo. Então a presença de Deus estava ali fechado. Mas no segundo templo, que é pessoas reunidas, anota aí, porque não dá tempo de falar tudo, é Efésios 4, versículo 16, que é povo ligado, atado, entendeu? Então a glória dele se manifesta, entendeu? Neste templo que é pessoas, né? Sabemos na palavra que nós somos agora o templo de Deus, mas não é cada um o templo de Deus. O templo de Deus é povo reunido, entendeu? Efésios 4,16, entendeu, menino? Presta atenção. Agora lembrei de Hebreus 10, 25, me parece, que fala, é bom que nós venhamos o quê? Ali Paulo diz para os hebreus, né? Para os hebreus qual? Para os hebreus que estavam se convertendo, estavam começando a entender a graça de Deus, estava começando a entender o novo e vivo caminho. Aí ele diz, é bom que nós venhamos a nos reunir, como é costume de muitos. Quais esses muitos? Aqueles do templo físico. Porque aquela igreja que estava nascendo ali, estava nascendo o que? Era nas casas, se reunia, exatamente como foi falado, onde é povo reunido. Entendeu? Aonde tiver 2 ou 3 ou mais, meu nome ali eu estarei. Entendeu? E parece que nessa passagem até fala, né? O que ligares na terra
Então, o povo reunido forma o templo de Deus. E o que ligares na terra será ligado no céu. Entendeu? Então, não estamos órfãos. Estamos sendo comandados. Né? João 17, o Jesus, na manifestação, né, de humano, ele entregou o reino ao Pai. Então, o nosso comandante é o Senhor dos Exércitos. É o Pai. Ele entregou e falou, eles não são do mundo como eu não sou, e santifica-os na verdade, sua palavra é a verdade. Tá me entendendo, menino? Então, eu escrevi aqui, né? No versículo 9, quem é o segundo templo? Né? Já falei, agora está em Efésios 4,16, anote aí. A glória da segunda casa não habita no templo físico. Vamos um pouquinho ler João 5. Vamos entender, menino, mistério. João 5. Eu vou ler, vai anotando aí para vocês depois acompanhar. Entendeu? Porque a gente só lê a Bíblia. Entendeu? Glória. Então, aqui João, capítulo 5. Nós vamos ler aqui do 25 ao 29. Do 25 ao 29. Eu vou começar do 24, que eu estou enxergando aqui. Em verdade, lhes digo. Presta atenção, hein? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo. Entendeu? Não entra. Aquele que não entra em juízo. Aí lembramos o quê? De Romanos 8. Romanos 8. Ontem no vídeo eu até errei, falei 12. Que eu queria falar do culto racional. Então, 8. Romanos 8. Nenhuma condenação há para aqueles que estão, o que? Em Cristo. Se não há condenação, não há juízo. Tá entendendo, menino, o mistério? Porque nós já estamos vivos, não é verdade? Presta atenção, com Cristo. Fomos vivificados nele. Então vai entendendo o mistério. Então aqui, presta atenção. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo. Entendeu? Porque às vezes muita gente fala, não, porque é menino, tem que acontecer isso. Ele vai vir, vai comer, entendeu? O gafanhoto vai comer tua finança. E cuidado que tu vai pro inferno. E ele vai vir, vai julgar, vai fazer, vai acontecer. Vamos pela palavra. A glória da segunda casa é espiritual. Entendeu, menino? Preste atenção. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aleluia. 25. Em verdade lhes digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão, os mortos espiritualmente, né? Não está falando de carne, porque morto na carne não ouve nada, não faz nada, né? Então quando se fala morto espiritualmente, dispersos da visão, entendeu? E já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Aqui não está falando do Filho do homem, do Filho de Deus. Entendeu? O resiliente de Jesus de Nazaré. Do Filho de Deus. E os que a ouvirem viverão. Porque a humanidade está esperando o Filho do homem. Bem, 26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, né? Presta atenção. Tem em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Agora eu vou pular para aqui. Vou pular para o 34, para andar rápido. Para vocês entenderem, a glória da segunda casa será melhor que a da primeira. Estão entendendo aí o mistério. Vou a partir do que eu anotei aqui, versículo 34. Vou 34, cadê você? Eu vim aqui para te ver.
34. Eu, porém, não recebo testemunho humano, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. Preste atenção nesse versículo 34. E diz que aí existe testemunhos de Jeová. Né? Jeová é um adjetivo do Deus vivo, né? Qual é o testemunho do Deus vivo? Jesus Cristo, o Filho do homem. Porque, entendeu, menino? Presta atenção. Até lembrei rapidão, vocês anotam aí para ver. João 3, versículo do 11 ao 13, está falando que do céu, né, só veio aquele que de lá veio. Ninguém vai para o céu. Esse céu que o homem aí fala, né? Já venderam até terreno no céu. E fica botando medo que outros vão para o inferno. Inferno é cemitério hoje, entendeu? Todo mundo vai na carne, vai para o inferno. Isso eu aprendi na escola, tá? Quando eu aprendi na escola, quando lá a gente tinha aulas sobre civilização humana. Então eu aprendi um montão de coisa, entendeu? Sobre os deuses, Dagon, sobre aquele negócio tudinho, Moisés, manda tudo. A Mesopotâmia, onde, né, começou a civilização humana, né? Essa é outra aula. Mesopotâmia, né? Foi lá na Mesopotâmia que fala um jardim do Éden, né? Entendeu, menino? Presta atenção, aprendi na escola, hein? Então, presta atenção. Então, no 34, eu, porém, não recebo testemunho humano. Não recebo. Mas digo essas coisas para que vocês, o quê? Sejam salvos. Vai entendendo, hein? 35. João era a lâmpada que estava, o quê? Acesa e iluminava. E por algum tempo vocês quiseram se alegrar com a sua voz. Então, João foi o único, lembra que eu sempre falo que João é o único que escreveu o Evangelho de Jesus Cristo. Entendeu? Entendeu? Os outros sinóticos, entendeu? O Evangelho de Jesus Cristo, somente João Marcos, né? Então, só João Marcos, que ele assinou com o Marcos, mas este João aqui, evangelista, é o único que escreveu o Evangelho, não somente para os circuncisos judeus, mas para também os gentios, porque ele mostra a transição do Filho do Homem para o Filho de Deus. Entendeu, menino? Presta atenção, ele é o único que mostra. João 17, ele ali fala o quê? Pai, né? Ele fala ali com o Pai, versículo 14. Eu não quero que os tire do mundo, mas eu quero que os proteja no mundo, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Tá entendendo o mistério? Então, o único profeta que foi assim, trouxe a luz do entendimento pelo Evangelho foi João. Ele era a luz, ele era o entendimento. Entendeu? E nós temos que entender, menino, o mistério, porque Jesus falou que aqui na terra agora, que João não está por aí, né? Então, ele disse que nós somos a luz do mundo. Entendeu? Presta atenção. Aí, porque o João, ele foi o único que escreveu o Evangelho, porque ele foi o único que testemunhou a luz. Entendeu? Tem até louvores, né, que fala, João viu milhares e milhares de anjos, porque ele estava ali, o Espírito, né, Jesus já em Espírito, apareceu, foi a João, o único, entendeu? Não apareceu nenhum outro apóstolo, apareceu a João ali, para explicar para João ali, falar para todas, né, aquelas igrejas que foi criada por Paulo, né, ali na Ásia Menor, entendeu, minha? Presta atenção. Ajustar elas, né, para poder elas se tornar uma, né, se tornar uma. Então ali foi ensinando ali, falando tudo para João, alertar aquelas igrejas, tudo que iria acontecer. E ali ele fala, né, quando chega lá no final, ali, Apocalipse 20, 21, 22, ali ele fala tudo sobre a Nova Jerusalém, né, que é espiritual, e a Nova Jerusalém é esposa. Não é noiva,
Vejo gente falando negócio de noivo até hoje. Entendeu? Porque a esposa espiritual foi um casamento, é um evangelho eterno. A nação de Deus, né, não é mais noiva, entendeu? Israel, sim. Israel física era a noiva, que esperava o noivo, não sabia quando ele iria vir, né? Mas Jesus não veio para Israel, veio para a sua noiva, entendeu? Só que encontrou a noiva desajustada, mas isso é outro vídeo. Vamos compreender aqui o nosso raciocínio. Então, no livro de Hebreus, né, 10 ali, você lê todo ali que você vai entender, né, que a aliança é eterna. Né? Me parece que está ali no versículo 6, fala assim, ó, tira primeiro o sacerdócio levítico para poder entrar o sacerdócio, né, de Jesus Cristo, que era de Judá, entendeu? Presta atenção. Hebreus 7, versículo 12. Também vai anotando aí, entendeu? Então, mas eu tenho maior testemunho que o de João, entendeu? Então presta atenção, por que João é o único que escreveu o Evangelho? Porque João falava, né, como ele, mas ele era o transmissor. Presta atenção nesse versículo. Presta atenção, 35 e 36. João era a lâmpada que estava o que? Acesa e iluminava. Então Deus falou outra vez, ele foi o último, o único profeta verdadeiro, porque ele fala, entendeu, menino? Deus falou através dele para trazer o evangelho para nós. Entendeu? Lucas 16, a lei e os profetas foram até João. Entendeu? No caso, quando fala João Batista, que é o João Batista aqui, né? Presta atenção. Mas aqui o João evangelista, entendeu, menino? Presta atenção. Ele trouxe o verdadeiro evangelho. Vai entendendo? Então ele falava, ó, é ele que está falando, não é João, ó. João era a lâmpada que estava acesa, iluminava, e por algum tempo vocês quiseram se alegrar com sua luz. 36. Mas eu tenho maior testemunho que o de João. João estava falando com ele mesmo. Porque as obras que o Pai me confiou para que as realizasse, essas que eu faço, né? Testemunho a meu respeito de que o Pai me enviou. Presta atenção, vou passar aqui, ó. 37. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Vou pular para 38. Também não tem a palavra dele permanente em vocês, porque não creem. Vocês não creem, entendeu? Vocês não creem. Vocês só creem em coisas visíveis, igual Tomé, né? Presta atenção, vocês não creem naquele que me enviou. 39, anotem aí. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. São elas mesmas. Isaías anunciou quem? Aliás, no capítulo 9, ele anunciou que é o príncipe da paz. Né? Nós não lemos em Ageu 2, versículo 9? Ele traria o que? A paz. Entendeu? Então Jesus é a glória do segundo templo. O Cristo, né? Porque é o filho do homem. Presta atenção. São elas mesmas que testificam de mim. 40. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. 41. O que vocês têm que entender? Olha o nosso tema. A glória da segunda casa será melhor que a da primeira. Presta atenção. João 5, 41. Eu não aceito glória que vem de pessoas. Se entretanto que vocês não têm o amor de Deus, eu sei. Tem o amor de Deus em vocês. Eu vou já pular para outro, né? Vocês anotem aí, vai anotando, porque senão a gente fica o dia inteiro aqui. Né? Ele não aceita a glória, entendeu? Ele está falando, né? Eu não. Não aceita a glória. Vamos passar aqui para Atos
17. Entendeu? Então sabemos que a primeira casa, né, é física, é o Templo de Jerusalém. Gente, vamos logo lembrar que, biblicamente falando, depois do Templo de Jerusalém que foi derrubado, que Jesus profetizou, Mateus 24, 1, vai ficar pedra sobre pedra, Jesus mente? Ele se arrepende? Não. Então, biblicamente falando, depois da derrubada do Templo de Jerusalém, não há outro templo físico. O que há, o que foi feito, existe por aí até de Salomão, né? Mas, entendeu? Não é o templo de Salomão. Salomão não está aí, não vive. Entendeu? Então, sabemos que depois disso, são coisas do homem. Começou lá em Constantino, menino, presta atenção. Não é o caso aqui. Mateus, Atos 17, no versículo, a gente compreender, em 24, diz assim, ó: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Estamos falando agora da nossa realidade, né? Atos traz o que? A igreja primitiva, o começo da igreja hoje. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, presta atenção, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Olha Efésios 4,16. O templo de Deus é um povo ligado, atado, né? Por todas juntas e ligaduras, na mesma visão. Né? Temos que congregar assim como era costume daqueles do tempo. Entendeu? Mas não fazer como eles, né? Não fazer como eles, presta atenção. 25. Nem é servido por mãos humanas. Eles falam que a obra é de Deus, né? Não, muitas obras, né, são terrenas, é de comunidade. Se você tem amor, você compartilha amor, não é verdade? Temos que viver realmente em comunhão, mas não atribuir como é obra de Deus, senão eles falam que Jesus não consumou. Presta atenção. Né? O último inimigo a ser vencido foi a morte, né? E ele venceu a morte ou não venceu? Então, se for o último, ele consumou a obra dele, não é verdade? E Mateus 24 diz que não iria ficar pedra sobre pedra. No versículo 34 diz que era naquela geração. Então ele consumou, ele concluiu, né? E o que ele consumou? Realmente ele derrubou o templo físico, né? Que foi no ano 70 DC. Se fala sobre a parousia, né? Presta atenção. Isso a gente entende quando a gente lê, né, as guerras dos hebreus, né? Porque a gente vê ali em Mateus 24, né, sobre as guerras e tudo, a gente atribui para os dias de hoje. Não, sempre houve guerra. Entendeu? E quando está falando ali as guerras, está falando das guerras dos judeus com os romanos. Entendeu? Porque foram os romanos que entrou ali para, entendeu? O filho do homem foi Tito. Entendeu? Que foi ali concluir a profecia de Jesus, né? Entendeu? Derrubou o templo. Tito, filho de Vespasiano. Eles assentaram como Deus, né? Está lá em 2 Tessalonicenses, me parece, né? No capítulo 2, ali vocês leram. Entendeu? Eles se assentaram, fizeram culto, né? Como se fosse o próprio Deus, né? Entendeu, menino? Presta atenção. Então ali cumpriu-se a profecia de Jesus. Porque para se estabelecer, né, o templo espiritual, era preciso que se destruísse o templo físico. Entendeu? Então foi isso. Presta atenção, vou ter que continuar aqui. Né? 25. Ele nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, né? Respiração e tudo mais, né? Presta atenção. Então, a obra de Deus, né? Nós que somos pequenos Cristo, é assistir os órfãos. Quando fala órfãos, gente, é pessoas desamparadas, entendeu? Né? Tem exceção.
Então, é assistir a quem está necessitados, né? A gente não pode ser como aquela passagem do homem samaritano, né? Ser religioso, mas ver a obra de Deus ali, deixar para trás, porque o samaritano ali representou, né? Aquele que verdadeiramente, o verdadeiro adorador, né? Ele ali pegou, ele não se importou, né, com os compromissos terrenos. O compromisso com Deus é a gente assistir uns aos outros, né? Tem pessoas que precisam apenas de um abraço, de atenção, né? Porque hoje em dia ninguém dá atenção a ninguém, não é verdade? Tem pessoas, quantas pessoas se tivessem dado atenção a alguém, tivessem achado alguém para dar atenção, para eles falarem, para desabafarem, né, para o ajudar, né? Presta atenção, hein? Não teriam muitos, né, se desesperam, não é verdade? Por falta exatamente de pequenos cristos ao seu lado, né? Porque a religião de Deus, né, já disse que Tiago falou ali as 12 tribos, né? Que a religião de Deus era assistir os órfãos necessitados, né? Tiago capítulo 1, versículo 26 e 27. Entendeu? Então nós lemos aqui que a glória de Deus não está em templos, ele diz que não habita. Então ele habita assim, né? Quando estão ali pessoas reunidas, não importa se é no templo, né? Ele falou ali para a mulher samaritana, né? Eu vou ler rapidão, mas eu vou ler. João 4 aqui. A gente está caminhando para o fim, vocês estão entendendo o mistério? João 4. Aqui em Lucas 17, está escrito assim, ó, versículo 20. A vinda do Senhor. Mas que Senhor? É o Senhor, filho do homem? Não. Versículo 20 diz assim, ó. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: o reino de Deus não vem com aparência visível, né? Nem dirão, ele está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós, entendeu? Onde tiver 2 ou 3 ou mais, estarei ali, entendeu? A gente não está com aparência visível. Está entendendo o mistério? Então, vou ler aqui João, rapidão, vocês anotem aí. Oh, glória, João 4. Naquela passagem da mulher samaritana é sempre bom a gente lembrar, né? É sempre bom a gente lembrar que na passagem aqui, ele fala assim, ó, a partir do versículo aqui 17. Presta atenção. Versículo, vamos pular aqui para o 19. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Entendeu? Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte e nem... Porque os samaritanos não se davam com os judeus. Então os judeus, né, eles adoravam no templo de Jerusalém. Mas os samaritanos, eles iam por monte. Então ele está falando, não haverá tempo, que é o tempo vindouro, é o nosso tempo. Não importa, entendeu? Não é onde tiver 2 ou 3 ou mais, meu nome. Entendeu? Não é em Jerusalém, não é, entendeu? Não é em monte. Aí ele falou, não é em lugar nenhum que vocês adorarão o que? Ao Pai. Adorarão o Pai, hein? Vai entendendo o mistério. Porque ele é a glória do Pai. Entendeu, menino? 12. Vocês adoram o que não conhece. Entendeu? Porque ele só conhecia o quê? O que via. Como muitos hoje, né? Só conhece coisas, né? Presta atenção. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos, né, o que conhecemos, porque a salvação que vem dos judeus, né? Ele está falando, a salvação vem dos judeus. Não é do samaritano, está falando com a mulher que era samaritana, ele está falando, vocês adoram o que vocês não conhecem, lá no monte. Entendeu? Agora, presta atenção, ele falou assim, nós adoramos o que conhecemos. Porque ele era judeu também, entendeu?
Ele era judeu e o templo de Jerusalém foi estabelecido, né, pelo Pai, entendeu? Mas ele disse assim, ó, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura, né, para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Entendeu, menino? Presta atenção, vou ler mais um pouquinho. A mulher respondeu, eu sei que virá o Messias, chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse, eu sou o Messias, eu que estou falando com você, né? Então nós não acreditamos muito, né? Nós nos tornamos às vezes idólatra, né? E a idolatria, não é verdade? A idolatria não é recomendável para aqueles que estão em Cristo, não é verdade? Não, eu não sou idólatra, não. Eu não adoro imagem, adoro sim. Quando você idolatra a bandeira de igreja, quando você idolatra pessoas como, né, maior, como você idolatra lugares, quando você idolatra, entendeu? A e B, entendeu? Na sua hierarquia, entendeu? Acontece isso, entendeu? Preste atenção. Então vamos finalizar. Lendo aqui, Mateus 23, entendeu? Aí antes de nós lermos aqui Mateus 23, para finalizar, quero lembrar o que acontecia ali no livro que nós lemos ali, né, Ageu 2, ali do 3 ao 9, como lemos, né? Porque que Ageu falou, né? Estava ali falando com ele, gente, vamos lá, a glória da segunda casa será melhor que a da primeira. Por quê? O que estava acontecendo ali naquele período? Quando eles saíram do cativeiro, então, eles só falavam na reconstrução do templo. Mas eles ficaram desanimados, porque eles ficaram presos lá, né? Eles ficaram presos. Então, quando a gente é muito moído, a gente acaba desanimando, né? Trazendo para a nossa realidade, muitas das vezes tem pessoas que desanimam, né? Por causa de muita coisa, muita obra, muita isso, muita aquilo, outro. E tem pessoas, né, que acabam desanimando. Não é verdade? Presta atenção. Então aqui o Ageu, Deus estava falando através do Ageu ali, né? Porque eles foram cada um, quem entender a história diz que eles cada um que vieram muitos, né? De volta no cativeiro, né? De volta do cativeiro. Então eles não queriam restaurar templo nenhum, entendeu? Ele não queria mais ser cativo, entendeu? Ele não queria. Mas Ageu estava na obediência, entendeu? E sabia o que era necessário aí no templo ser restabelecido, porque eles precisavam ainda ir ali adorar, entendeu? Ouvir a palavra, porque ali era costume, o filho mais velho de cada um ali, eles tinham aquele costume de ir no templo, né, para poder ler a palavra, para poder compreender-se Deus, né? Por isso que tem aquela passagem que Jesus, como era o filho mais velho de Maria, ele, né, lá no templo, lembra que ele leu a palavra, né? Ele leu Isaías 61, né? Vai ser outro vídeo, hein? Então, preste atenção. Então, ali Ageu estava falando, estava dando força para eles. Vamos sim reconstruir o templo. Entendeu? Porque eles estavam desanimados. Porque eles foram invadidos, né? Muitas das vezes nós ficamos desanimados porque somos invadidos, somos desacreditados, não é verdade? Fomos manipulados, entendeu? Então é isso, mas nós não podemos desanimar, porque Cristo é conosco. Ele falou, eu estou convosco todos os dias, não temas, eu sou contigo. Então aqui no capítulo 23 de Mateus, aqui no capítulo 23, vocês vão anotando aí, está falando sobre isso, né?
sobre a reconstrução do templo. Então, trazendo para a nossa realidade hoje, a reconstrução do templo está aqui, ó, Mateus 23. Jesus censura os escribas e os fariseus. Né? Os fariseus, né, eram os religiosos, os escribas, eles eram, né, escreviam as leis. Né? Os fariseus, eles eram considerados doutores das leis, né? Aquelas leis que acabou. As leis dos profetas, Lucas 16, acabou. Então, aqui está escrito assim, ó. Então, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Presta atenção, ele não falou para os seus discípulos. Discípulo é para discipular. Né? O discípulo é aqueles que aprendem para ensinar. Né? Falou para os seus discípulos, também a multidão. É para quem quiser ouvir. Quem não quiser, tapa os ouvidos, deixa para lá, pula o vídeo. Entendeu? Vai ver piada. Entendeu, menino? Presta atenção. Então Jesus falou assim, ó. Na cadeira de Moisés, né? Que é a lei, se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo que eles disserem a vocês, mas não os imite em suas obras. Entendeu? Porque nós, Efésios 2, 8, versículo 9 também, não é por obras. Entendeu? Não é por obras. Efésios 2, versículo 9, não é por obras. Entendeu? Nós. Então, eles viviam de obras, sacrifício. Entendeu? Mas isso foi abolido, menino. Acabou. Entendeu? Então, presta atenção. Eu acho que está em Colossenses 2, versículo 14. Uma coisa assim, anota aí, depois vocês vê lá. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem vocês, mas não imite as suas obras que dizem e não fazem. Porque eles só mandam, né? Mas eles mesmos não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, né? E os expõem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo, né, querem movê-los. Eu só estou lendo a Bíblia, né? Versículos que ficam um pouco esquecidos, né? Entendeu? 3. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, né? Pois alargam os seus paletós, né? Alongam, né? As suas saias, na verdade, presta atenção, as suas franjas, cujas eles gostam do primeiro lugar, né? Nos banquetes das primeiras cadeiras, o quê? É uma hierarquia, né? Uma hierarquia. Eles, cada um, né, no seu patamar ali, né? Se destacam. Presta atenção, hein? Presta atenção, mas Deus está falando, pai, está falando, é muita gente aí. Presta atenção. 7. Eles se sentam, né, nas cadeiras, nas sinagogas. 7. Das saudações das praças, né, e de serem chamados de quê? De mestres. Vai entendendo o mistério, né? Chamados de mestre. Mestre, porque um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Então, entendeu, menina? Presta atenção. Então, na casa de Deus, na casa do Pai, porque quando que a glória é de Deus, entendeu? Presta atenção. Então, não há mestres terrenos. Entenda aí, menino. Tem que estar escrito aqui, ó. Mas vocês não serão chamados de mestres, entendeu? Então, para nós que estamos no Evangelho da Graça, não interessa título, porque entendemos Efésios 4:11, que aquilo é dons que eles tiram para poder viver numa hierarquia, mas são que dons dados por Deus para nós nos aperfeiçoarmos, para nós estarmos ligados juntos para poder, né, ser realmente esse povo unido que Deus fala, né? Que Deus garante a vitória, entendeu, menino? Presta atenção. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês. E todos vocês, o que? São irmãos. Não importa o dom que tem, não importa, entendeu? O pessoal dá título, né? Adoro. Todos vocês são irmãos aqui na terra. Não chamem ninguém de pai,
porque só um é o Pai de vocês, entendeu? Tá entendendo o mistério? Não chame ninguém de pai, tá? Entendeu? Falar não. Entendeu? Mistério, Pai de vocês. Aquele que está no céu. Entendeu? Esse céu não é céu, entendeu? É um estado, né? De autoridade. Nem queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês. Oh, glória! Entendeu? Um só é o guia de vocês. O Cristo. 1 Coríntios 3, versículo 11. Cristo. Então, nessa aliança da graça, não é Moisés, não é Abraão, não é fulano, não é a mulher de fluxo de sangue. É Cristo. Entendeu? 11. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Ao 13. Ai de vocês, aí estou falando com eles, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, né? Pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando, entendeu? Eles visualizam muito os templos físicos. Então eles não entram nesse mundo espiritual e nem deixam as pessoas entrarem. Como que não deixam? Né? Não esclarecendo a palavra, a verdade dos verdadeiros adoradores. Né? Então vamos finalizando. Eu escrevi aqui, né? Presta atenção, portanto, em nossa realidade, a glória não vai ser, ela já é. Né? João 4, vocês anotam aí, do 19 a 26. Entendeu? Então, presta atenção. Nosso governo humano, ele respeita, né? Temos que respeitar todas as autoridades. Né? Temos que respeitar, porque todas foi instituída por Deus. Não é verdade? Deus instituiu. Porque é preciso instituir, né, para nós discernirmos, né, está lá em 1 João, o espírito da verdade. Né? Presta atenção, tem muito espírito, né? Pois todos estão o que é a serviço direto ou indiretamente. Hebreus 1, versículo 14. Vai anotando aí, entendeu o mistério? Mas a glória de Deus a glória de Deus não está em placas, não está em estatutos terrenos, não é? Então, nós lemos aqui Mateus 23, do 1 ao 14, entendemos? E Mateus 21, para terminar, né? Mateus 21, versículo 12 e 13 só, né? Mateus 21, deixa eu ver aqui. Só Mateus 21, só o 12 e o 13. Que, no caso... Jesus, quando era Jesus Nazaré, ele estava ensinando, né, sobre aquela glória que viria. Lá em 2 Coríntios 3 também fala sobre a glória, né? Então, Jesus, ele purificou o templo ali físico, porque era preciso purificar o templo para que a glória dele, né, se estabelecesse. Então diz aqui, versículo 12, Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, né? Porque essa profecia está lá no livro de Isaías. A minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Ó, João 10:10 aí, menino. João 10, versículo 12 aí, menino. Presta atenção. Então nós vamos ficando nesta visão, né? Eu espero que a aula tenha sido proveitosa, né? Que vocês tenham entendido, né? Por que fala que é a glória da segunda casa, né? Falamos sobre isso, né? Porque eles estavam desanimando, mas ele deu a força, né, para eles, porque era preciso. Não, era preciso arrembar o templo naquele momento ali, era preciso sim. Por quê? E quem iria derrubar, né, era o quê? Era Jesus quando viesse, né? Era Jesus, porque ele viria para anunciar o motivo, né? Ele iria
trazer a novidade de vida, né? Presta atenção, nem sei o que eu... onde eu estava aqui, agora terminando, deixa eu buscar aqui um negócio que me deu aqui na cabeça rapidão, para a gente terminar. Me parece que está em 2 Coríntios. Gente, vou terminar aqui em 2 Coríntios 3, que traz para nós a excelência do ministério da nova aliança. Entendeu? Porque aquela Jerusalém, a primeira casa, né? Ele era o quê? A aliança, qual é a aliança? A lei, né? Mas Jesus trouxe o quê? A glória da segunda casa, né? Porque ele trouxe o quê? Cristo para nós, entendeu, menino? Presta atenção. Então, é a excelência do ministério da nova aliança. Então, começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? É uma pergunta, né? Não, né? Entendeu? Porque quem se volta para as regras da lei está ignorando a graça de Deus. Ai, meu Deus. Leiam depois, né? Anotem aí, Gálatas 1, versículo do 5 até o 10. No versículo 10 fala assim, no versículo 10 de Gálatas 1, nós estamos aqui trabalhando para o homem ou para Deus? Estamos servo do homem ou servo de Deus? Se nós estamos trabalhando para o homem, entendeu? Estamos ignorando a obra de Deus. Entendeu? E a obra de Deus é essa. É a última trombeta. Entendeu? Que muita gente também não entende o que é a última trombeta. É o último aviso. Entendeu? Para que entrar no reino espiritual. O último aviso. Então, vamos terminar aqui. Versículo 4. Versículo 4 de 2 Coríntios 3. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Entendeu, menino? Então associa esta última palavra com Gálatas 1:10 para nós fecharmos esse raciocínio, tá bom? Então até o próximo vídeo, se Deus permitir, né? E entendam a palavra, vejam, revejam, né? Compartilha com outros, comente o que entendeu, o que não entendeu, me ensina se eu falei algo que não condiz com o seu entendimento, entendeu? Porque estamos aqui, nós lemos, né, Mateus 23, né? Não há mestres entre nós, né? Um só é o mestre, entendeu? Vem do céu, entendeu? Dos altos, preste atenção. Nós somos todos irmãos, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Beijo no coração e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Se inscreva, deixe seu like.